Bom dia, meus amigos. Então vamos para mais um vídeo, para mais aquela chuva de like, se inscrever no canal e vamos principalmente ao Day After, né? Que numa tradução correta seria o depois, e de acordo com aquele filme seria o dia seguinte, né? E o pessoal falou Day After. Rapaz, para ter um inglês ruim desse tem que ser mestre. Tem que ser coisa de mestre, rapaz. Mas vamos lá então. Vamos falar os prós e os contras. E vamos começar pelo jogo um e pelo jogo 13, né? Quem acompanha o canal aqui sabe que na quinta-feira eu dei as sugestões falando o seguinte, falando, ó, de acordo com os jogos de hoje, que seria na quinta-feira, eu posso mudar o palpite, né? Queria jogar São Paulo e Palmeiras e América e Botafogo do Rio, ou melhor, Botafogo do Rio e América e Palmeiras e São Paulo, né? Palmeiras e São Paulo, Botafogo e América. Eu falei, dependendo do resultado, eu ainda posso mexer nos resultados. Muito bem. Antes dos jogos, eu era Fluminense e era Bragantino. Eu punha a bolinha no Bragantino como primeira opção e no Fluminense como primeira opção. E eu esperava que o São Paulo fosse perdesse o jogo como perdeu, e só que eu esperava que o Palmeiras passasse para a fase seguinte, e não o São Paulo. E nos pênaltis o São Paulo acabou passando para a fase seguinte, eliminando o Palmeiras, né? E o América deu show de bola contra o Botafogo, né? E se classificou. Com isso, mudou meu palpite. Eu que era fluminense, passei a ser empate, né? Porque a motivação, falei, vai dar empate. E a mesma coisa aconteceu com o Bragantino. Eu que era Bragantino, depois do jogo, passei a ser empate. Eu falei, esse América não vai querer perder o jogo após uma classificação heróica, né? Então, ficou elas por elas, né? Como eu era Fluminense e mudei para empate, acertei o ponto. Como eu era Bragantino e mudei para empate, eu errei o ponto. Então, os altos e baixos. Então, vamos lá. No jogo um, eu acertei naquele de jogo de R$ 3, eu acertei o Fluminense, o CRB, o Atlético Paranaense com o Inter, o Flamengo, né? O Fortaleza, o Atlético Mineiro e o Remo. Então, quantos pontos? Remo, Bragantino, Remo, Atlético, não, Remo, Fortaleza, o Atlético eu não acertei não, Remo, Fortaleza, Atlético Paranaense, CRB e São Paulo. Então fez somente 5 pontos naquele jogo de 3. Então vamos aos comentários. O que aconteceu, né? E no jogo de 14 duplos, né? Eu errei 5. Também é uma taxa pequena, né? Então vamos lá. Vamos aos prós e aos contras. O que aconteceu? Se a análise ajuda ou não ajuda, ok? Então, jogo 1 nós acertamos na mosca, né? Na primeira opção. São Paulo e Fluminense, como primeira opção, o empate acertamos. O Figueirense e o Chulé, eu já falei para vocês. Os números davam empate e chulé, né? Quando dá empate e chulé, o chulé perde. Se der chulé e empate, se der o time adversário e empate, o chulé ganha. Se qualquer um dos dois tem chance de ganhar pelos números, o chulé empata. E se for puser um triplo, o chulé vai para sorteio. Então, esse chulé é caso perdido, já tinha falado para vocês. Isso é um terror na loteria, né? Então, isso daí eu só não acertei também, como os números apontavam empate e chulé, tinha que jogar o contrário, ainda mais que o Figueirense tem a mesma camisa do bafo, né? É claro que eles tremeram a hora que viram essa anarquia.
CRB e Brusque, tudo apontava para o CRB, e eu já havia falado para vocês, são dois times de poucos gols, é 0-0, 1-1, né? E acertou. Então os números ajudou também no jogo 3. No jogo 4, a pesquisa também ajudou, né? Que seria empate Inter. Eu achei até que o Inter na primeira opção, mas acertamos com o jogo simples de R$ 3, o empate do Atlético também. Agora, o jogo 5, 6 e 7, que foi a barbaridade, né? Porque justamente eles entraram como falso seco, né? O Vasco, o Ipiranga e o Santos, né? Então, veja, eu acredito que isso é coisa de RG amarelado, né? A gente colocou o peso das camisas do Vasco e do Santos, né? E hoje realmente o pessoal não está respeitando muito, camisa não está ganhando mais jogo, né? Mas devido ao RG amarelado, você fica com aquela cultura ainda, né? Que só a camisa do Vasco e do Santos impõe respeito, não está colocando mais respeito, não. A moçada está vindo para cima, né? Então, houve um erro de análise aí feio no jogo 5, né? Foi desprezado 10 gols que o Sampaio fez em 5 jogos, né? Uma média de 2 gols, ainda eu citei esse detalhe. Se o Guarani não fizesse um gol, seria 5 jogos de 2-0, né? Mesmo eu tendo atentado para esse detalhe, eu desprezei, né? Eu desprezei esse detalhe e achei que a força do Vasco, a classificação, o Vasco iria confirmar, né? E o Sampaio está de parabéns, é o 6º jogo, em 6 jogos, 13 gols e levou 2, uma média impressionante, né? Agora, o jogo 6, eu acredito que a análise foi perfeita, tá? Ah, mestre, mas o Botafogo ganhou. Não, quem viu, né? Na realidade, o Botafogo da Paraíba, eu coloquei Ipiranga em empate, porque o Botafogo da Paraíba não faz 2 gols. É difícil fazer 2 gols num jogo, né? É um time que preza mais pela defesa. O que aconteceu nesse jogo? Foi dado o gol para o Botafogo, o zagueiro basicamente deu a bola para o atacante. Foi um gol dado, realmente dado, e impressionante que uma das vezes que eu fiz 13 pontos foi desse jeito, o jogo já estava acabando, né? E eu precisava de um gol e o time, eu não me lembro qual que foi, não me lembro agora, eu acho que foi do Nordeste o time. O zagueiro pegou e deu o passe para o atacante fazer o gol, né? Eu agradeci bastante o zagueiro, né? Então, isso daí foi um fato à parte, futebol, como diria como disse o técnico, né? Diante do talento não tem esquema tático que resolva, né? Então, diante desses imprevistos, né? Não tem números, não tem nada que resolva, né? Então é um cartão vermelho, é um erro do juiz, né? É um lance isolado como foi no Botafogo. É claro que aí foge ao controle, né? De qualquer pesquisa, qualquer número. Avaí e Santos, veja que embora o Santos tinha preferência, né, foi um placar apertado, poderia ter sido 1-1, né? Era um jogo que estava dividido as opiniões, né? E poderia realmente dar Avaí ou Santos ou empate num placar apertado, né? Então, qual que é o ponto positivo disso? Houve a sensibilidade de ver que nem Vasco e nem Santos teriam toda essa facilidade para ganhar, né? E aí sobrou 2 colunas, e das 2 colunas que sobraram, fora o Santos e o Vasco, né? A gente escolheu a coluna errada, né? Tinha 50% de chance, até contrariando a matemática, né? Em 9 duplos, né? A gente escolheu 4 errado, né? Deu justamente a coluna que não foi escolhida, que foram os jogos 5, 6, 7
10, né? Então foi uma previsão legal, tá? Que chegamos perto, né? Esse jogo poderia ter terminado empatado, como o Avaí também ganhou, né? Poderia ter ganho. Então é importante a análise por causa disso. Veja, dois gigantes do futebol, se houve a previsão que eles poderiam não ganhar, como não ganharam, ok? O Flamengo e Curitiba dispensa comentário, foi o que eu falei, o único favorito, para mim, o único favorito certo realmente do 1008, né? Seria o Flamengo. Veja, novamente aqui, os números ajudaram, né? Ceará e Corinthians, a gente previu um jogo para frente, né? Tanto é que o Corinthians, esperando essa anarquia passar, né? Senão vocês vão querer comprar as coisas aí. Então, veja bem, Ceará e Corinthians, a gente previu que seria um jogo para frente, né? E que o Ceará, né? O Vina voltando a jogar futebol, que o Vina é o pulmão do Vozão, né? Poderia realmente ganhar como ganhou, né? Então, veja que a análise aí, nesse caso, ajudou, né? Novamente, um gigante caiu, que foi o Corinthians. Agora, Juventude Goiás, eu vou ser honesto para vocês, eu aceitaria até um placar 1-1, 2-2, 8-8, 11-11, mas um placar de 0-0 contrariou a máxima do futebol, né? Do futebol não, me perdoe, contrariou a máxima do esporte, né? Prefiro a dor da derrota à vergonha de não ter tentado, né? Então, os dois times aí estão necessitados de uma vitória, né? E fizeram um jogo de compadre. 0-0 é jogo de compadre, né? Então, isso daí realmente fugiu a qualquer cálculo, né? Os dois times jogaram para não perder, né? E basicamente o Juventude, principalmente o Juventude, já está com a passagem comprada aí, né? Para a Série B e só falta carimbar, né? Atlético Goianiense e Fortaleza. Veja, é importante, a gente acompanhou o Fortaleza, eu coloquei o Fortaleza no mesmo nível do Atlético Paranaense, né? Como um dos melhores times do Brasil. Só que ele estava na Libertadores e na Copa do Brasil. E agora ele poderia focar mais no Campeonato Brasileiro. E foi o que aconteceu, em que pese o Atlético Goianiense ser um excelente time, né? Um time que eu tenho o maior carinho. Eu ia muito lá na 24 de outubro, em Campinas, né? Ver, basicamente, um time que eu vi nascer, basicamente, né? Então tem um carinho muito grande pelo Atlético Goianiense, né? E hoje eu vejo eles nessa fortaleza, me sinto bastante feliz e lisonjeado, né? Olha, eu querendo gastar o português e dando nó na língua. Então, pessoal, o Fortaleza, os números, a análise, né? Fez acertar. Botafogo e Atlético Mineiro, né? Veja como que a análise foi importante. O Atlético ganhou de 1-0, jogo apertado. Poderia ter terminado em 0-0, né? Em 1-1, né? Foi um jogo realmente, quem assistiu, tinhoso, né? Em que pese ter ganho o Atlético favorito, que a gente acertou, né? Que seria o duplo reverso. Por isso que nós colocamos empate e o duplo reverso seria no Atlético. Então é considerado acertado esse ponto. Porque no duplo reverso você põe o segundo resultado e não o primeiro, né? Aí no duplo reverso você coloca em todas as cartelas, né, o primeiro resultado. Então, em que pese esperar a vitória do Atlético, as análises apontavam para um possível empate, ok? O jogo 13, o América, nós já comentamos, né? A minha opção era Bragantino. Com a classificação do América de forma brilhante na Copa do Brasil, houve a inversão, né?
de Bragantino para empate. Veja, em que pese o América está com a preferência do apostador, em momento nenhum a gente falou América aqui, porque os números apontavam mais para o Bragantino do que propriamente para o América. Então, por isso que eu acho que a análise é importante, né? Nós só erramos o Bragantino porque achamos que o América ficaria mega motivado com a classificação da Copa do Brasil, né? E o Bragantino não tomou conhecimento do América. Tá um time certinho o Bragantino. E o gigante do norte, né? O Remo, foi o que nós falamos. É uma força. O Remo tá para a Série C, assim como Palmeiras, Corinthians, Flamengo tá para a Série A. É uma das forças, né? E nós acertamos. Então, pessoal, eu acho que foi uma análise bacana, né? Novamente, por incrível que pareça, todos os bolões que a gente fez até agora acumulou. O que quer dizer isso? Quer dizer que foram muitos resultados inesperados, né? A exemplo desse teste. O único concurso que a gente conseguiu fazer que não acumulou, a gente não conseguiu vender todas as cotas e teve que amputar o bolão pela metade, né? Então eu acredito que a análise é a principal paixão da loteca, né? Que a gente tem essa análise, esse negócio todo. E vamos esperar agora que venha o 1009, né? Que venha o 1009, nós vamos analisar novamente, né? A Vovoteca, como sempre, né? Na sua imensa gentileza, antecipa a grade, né? E o percentual aí, inclusive a nomenclatura, né? Eu achei o máximo essa nomenclatura da Vovoteca. Eu já falei sobre isso. Normal, surpresa, mega favorito, favorito, né? E zebra, né? Então, muito bacana essa nomenclatura, né? Que ajuda a gente a se comunicar, né? Então, obrigado à Vovoteca aí por disponibilizar a planilha e também já agradeço antecipado a programação antecipada, que eu com certeza irei usar a da Vovoteca, ok? Um grande abraço a todos aí e, se Deus quiser, até o 1009, ok? Não se esqueçam, se você não é inscrito, se inscreva no canal e dê aquele like de mestre, ok? Um grande abraço, pessoal!